O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre a segunda rodada do campeonato alemão. E após 2 rodadas, após 2 finais de semana, só um time mantém 100% de aproveitamento. Esse time é o Wolfsburg, que consequentemente lidera a tabela do campeonato alemão. E para me ajudar a dissecar o que de mais importante aconteceu nessa rodada da Bundesliga, eu tenho ao meu lado virtualmente, como de costume, outros 2 integrantes do Chucrute FC. Primeiramente, eu dou as boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem por aí, Simone? E aí, Guilherme, ouvinte do Chucrute, o nosso amigo Jonathan, que será apresentado em breve. Mais uma rodada, segunda rodada de Bundesliga. Segunda rodada que estou aqui, vamos falar um pouco dos resultados. Alguns times que foram bem na primeira rodada já não foram tão bem nessa. Algumas surpresas e alguns jogos bem divertidos, como o jogo do Bayern de Munique do Colônia, que a gente vai falar hoje. Pois é, um jogo bem emocionante esse que teve na Allianz Arena. Falaremos sobre ele daqui a pouquinho. Antes disso, dou as boas-vindas ao Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Olá, Guilherme, olá, Simone, ouvintes do Chucrute FC, tudo bem por aqui? É uma rodada bastante legal aí, a segunda rodada que estou aqui presente. O Bayer Leverkusen, que atropelou o Borussia Mönchengladbach, né, 4-0, acho que foi talvez o placar que mais me surpreendeu nessa rodada. Teve também esse atropelo do Leipzig com 4-0 também em cima do Stuttgart. Mas o que me surpreendeu mais mesmo nessa rodada foi o Leverkusen atropelar o Mönchengladbach. O Wolfsburg, né, 100% de aproveitamento, começando muito bem aí o Lucas Nemecha, que é um jogador que já tinha passado pelos Lobos, agora voltou e fez o gol da vitória, uma vitória de virada em Berlim, que deu aí os 3 pontos e estão na frente da tabela lá, né, começam muito bem a temporada, como também na temporada passada começaram bem, e demorou acho que foi até a 11ª ou 12ª rodada sem ser derrotado, né? Pois é, 2 vitórias apertadas do Wolfsburg até agora, mas que foram suficientes para colocar a equipe dos Lobos lá na primeira colocação. Mark Van Bommel, pelo menos na Bundesliga, começando com bons resultados. Aconteceu lá aquela eliminação bizarra da Copa da Alemanha, mas pelo menos no campeonato alemão as coisas vão andando nos trilhos. E como a Simone falou, né, algumas mudanças meio surpreendentes da primeira para a segunda rodada aconteceram. A gente teve, por exemplo, o Jan Sommer fechando o gol na abertura da Bundesliga contra o Bayern de Munique, e nessa rodada tendo uma tarde terrível contra o Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund, que goleou, venceu bem o Eintracht Frankfurt na primeira rodada, agora decepcionou, perdendo para o Freiburg. E a gente teve ainda o Leipzig, que foi talvez a principal decepção da primeira rodada, atropelando o Stuttgart, que vinha empilhando gols nesse início de temporada. Então muita coisa mudou de uma semana para outra. E a gente começa a nossa discussão falando do Bayern de Munique. Uma semana que acho até que foi de alívio para a equipe do Bayern, depois do empate na primeira rodada contra o Borussia Mönchengladbach. A equipe do Julian Nagelsmann, primeiro na terça-feira, conseguiu o título da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, uma vitória por 3-1, com Lewandowski mais uma vez sendo decisivo, marcando 2 gols. Julian Nagelsmann conquistando seu primeiro título na carreira. E agora no final de semana, neste domingo, o Bayern de Munique venceu o Colônia por 3-2. Um jogo emocionante, dramático, com 5 gols sendo marcados no segundo tempo. E foi uma semana de alívio para o Bayern de Munique, não só dentro de campo, como também fora dele.
porque o Bayern de Munique ainda não confirmou, mas segundo alguns repórteres bem informados sobre o clube, as renovações de Goretzka e Kimmich estão bem encaminhadas. Os dois devem permanecer aí por mais alguns anos no Bayern. Queria te ouvir, Simone, sobre essa partida do Bayern hoje e sobre essa semana como um todo, uma semana que é para fazer o torcedor respirar aliviado. Bom, tinha que estar, justo no episódio que vai falar da Supercopa e da rodada, tinha que estar 2 torcedores do Borussia Dortmund aqui, né? Mas é isso aí. Mas falando primeiro da Supercopa, o Borussia Dortmund pode até jogar razoavelmente bem, mas existe um bloqueio mental. Eu acho que depois do último jogo da temporada passada, que o Dortmund abriu 2-0 e tomou a virada, ficou bem claro esse bloqueio mental. E também como o Dortmund, neste momento, né, ele é dependente do Haaland, né? O fato do Haaland ser bem marcado no jogo na Supercopa foi vital para o Borussia Dortmund ter pouquíssimas chances, né? O único gol sair com o Marco Reus e o Haaland quase não teve oportunidade, né? Então isso já fica bem claro, né? Mas aí a Supercopa é aquele título, né? Normalmente é a chance do Dortmund ganhar um título, né? Já o Bayern de Munique, né? Tem outras opções. Mais um para a galeria. Mais um, né? Vai lá, nem tem mais onde enfiar a Supercopa, mas tudo bem. E falando sobre as renovações, né? Extremamente importante, eu acho que para o fato que a gente pode pensar que o Bayern de Munique está passando por um processo, né, de renovação. Eu acho que aquelas saídas dos últimos anos, as saídas do ano passado também, que saiu o Xavi, saiu o Boateng, Alaba agora. O Alaba, eu acho que o Bayern de Munique ele está se colocando numa fase de transição, né? E é importante ter peças, ter jogadores que se identificam, né? O Kimmich é um baita jogador, eu acho que não tem nem mais o que a gente falar muito aqui do Kimmich. E ele é um jogador que se identificou mesmo desde que ele chegou com o Bayern de Munique. Ele é um jogador que é aquele jogador que tem raiva, né? Que ele joga com vontade mesmo, assim, dá vontade mesmo de ver o Kimmich jogar, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, né, falando. E ele e o Goretzka fizeram uma grande parceria que tem naquele meio de campo do Bayern de Munique, né? Então, manter esses dois jogadores é importante. Mas também põe em xeque um questionamento. A gente sabe que eles vão ficar e eles vão ter um baita aumento salarial, né? Não sei se vocês viram os valores, mas rondam entre 15 e 20 milhões anuais. Então, assim, que times da Bundesliga podem pagar esses salários? O segundo time mais rico da Bundesliga, que é o Borussia Dortmund, o máximo que paga é 10 milhões. Então, isso já põe mais um questionamento na Bundesliga. Então, é complicado lidar com o Bayern de Munique. E o fato do Bayern de Munique subir tanto o salário desses jogadores vai de frente com o mercado, né? Porque se eles não subissem o salário desses jogadores, possivelmente eles iriam embora, porque há times que pagam esses salários fora da Alemanha. Então, o fato de ter conseguido dar espaço é importante, mas também acho que fica muito a dúvida dos próximos passos de contratações do Bayern de Munique. Eu confesso que não confio muito no Salim Hamzic, então, né, o Bayern teve saídas bem complicadas da diretoria, mas isso é futuro, né? Não sei se mais alguém quer completar, senão eu vou falar do jogo, né, que eu já falei demais. Não, falando dessa questão fora de campo, o Kimmich agora só vai ficar abaixo do Lewandowski em termos de salários no Bayern de Munique, né? Não dá para dizer que é injusto, mas, enfim, vai ganhar bem o Kimmich. E é interessante que tanto o Kimmich quanto o Goretzka devem renovar até 2026. Então, é uma parceria aí que deve durar pelo menos mais 5 anos lá no Bayern de Munique. E tem uma outra questão fora de campo importante também que eu vi que o jornal Bild publicou nesse final de semana. O Karl-Heinz Rummenigge deixou o cargo dele, né, recentemente, no início do ano, se eu não me engano. O Oliver Kahn assumiu essa posição, mas
não exatamente as mesmas funções. Ao que parece, o Oliver Kahn não está tomando a dianteira nas negociações de contratações de jogadores, nas renovações dentro do Bayern de Munique. E segundo o Bild, quem está assumindo mais essas responsabilidades é o Hassan Salihamidzic. Uma notícia que eu não sei se é tão agradável assim aos ouvidos do torcedor do Bayern de Munique, mas é uma novidade dentro do Bayern. Talvez Oi? para os adversários seja interessante, né? Pois é, diante das críticas que o Brasa vem recebendo, vejamos como vai ser o trabalho dele, né? Mas, repetindo, o Oliver Kahn, ele assumiu o mesmo cargo do Rummenigge, né, como CEO do Bayern de Munique, mas ele não tem tomado tanto a dianteira em negociações, em contratações. O Rummenigge, ele tem uma rede de contatos muito extensa, conhece diretores dos principais clubes da Europa, então ele tomava muito à frente nessas questões dentro do Bayern de Munique. Agora, quem parece que vai assumir mais essa responsabilidade é o Hassan Salihamidzic. E olha, se por um lado ele vem recebendo muitas críticas da torcida do Bayern de Munique, essas renovações com Kimmich e Goretzka são, por que não, um bom sinal, né? O Bayern de Munique vem passando por uma renovação grande na defesa, com as saídas recentes que você falou, Simone, de Javi Martinez, Alaba e Boateng. Em breve, porque não vai ter que passar por uma renovação no ataque, né? Thomas Müller e Lewandowski não estão ficando mais jovens, então ter essas duas peças fundamentais no meio-campo por um bom período é fundamental para o Bayern de Munique seguir dominante na Alemanha e competitivo na Europa. Exatamente. E antes de eu falar do jogo, um ponto importante, eu vejo essa saída do Rummenigge. Não para o Bayern, mas é importante para o futebol europeu, porque eu acho que, apesar de, às vezes, ele ter pensamentos contraditórios, pensamentos que eu não concordo tanto, ele ainda defende muito regras no futebol. E a gente vê que a UEFA e alguns clubes querem romper com certas regras. Então é importante ter alguém. E apesar de eu não ser torcedor do Bayern, eu reconheço o trabalho que o Rummenigge fez durante todos esses anos, né? Posicionamento anti-Supercopa, né? Principalmente Superliga. Exatamente. Superliga, exatamente. Bom, agora falando do jogo, eu acho que o jogo foi uma surpresa para mim no contexto do Colônia. Eu acho que assim, o ponto do Bayern não está conseguindo, mostrando ainda aquele futebol super ágil, intenso. É muito da questão da transição de treinador, né? De pegar a filosofia do Nagelsmann. E o primeiro tempo, o Colônia conseguiu segurar muito bem o Bayern de Munique. Foi assim, manteve, o time não conseguiu chegar tanto, né? Tanto que a gente for ver, ainda que teve bastante chances de gols, né? Mas o grande ponto foi o segundo tempo. O segundo tempo foi muito interessante. Numa furada da zaga do Colônia, né? Deixou o Lewandowski sozinho, cara. Não pode acontecer isso. Então, você vai deixar o cara sozinho, ele vai meter para dentro. O Bayern conseguiu abrir o placar, logo depois já fez o 2-0. E o grande ponto para mim que fica desse jogo é o problema, eu comentei no podcast passado, ainda o problema defensivo do Bayern de Munique. Eu acho que a gente viu até o Sully jogando na lateral, porque o Bayern está com muitos problemas de lesão, né? O Pavard está lesionado. O Upamecano ainda está, né, aquele período de se habituar às coisas, né? Exato. E os 2 gols do Colônia saíram de falhas da defesa, né? De falhas de cobertura, uma em cima do Sully. Então, foi bem bacana ver esse Colônia que ficou lá, marcou, conseguiu segurar. É sempre difícil segurar o Bayern de Munique. E no final, um puta golaço do Gnabry, que vem devendo desde o final da temporada passada, mas meteu um golaço no final, bem no finalzinho, e o Bayern conseguiu sair com os 3 pontos. E por pouco a gente não vê um Bayern de Munique as 2 primeiras rodadas com empate, né? Seria bem interessante. Sei lá, não lembro quando a última vez que isso aconteceu, seria bem interessante. Mas foi um jogo bem atrativo ao ponto do Colônia de segurar bem esse Bayern de Munique,
que ainda tem bastante coisa para o Nagelsmann ver e os jogadores adquirirem, mas é um time que tem valores individuais e isso faz muita diferença naquele momento que o time, num conjunto, não consegue sair. Pois é, o Colônia, agora comandado pelo Stefan Baumgart, de repente virou um time divertido de assistir, né? Colônia que normalmente era meio chato, um time que ficava muito na defensiva, agora de repente virou um time legal de acompanhar. E que personagem é o treinador, né? Com a boininha, assim, mó divertido. Sim, vendo ele na lateral do campo é engraçado, né? Ele é super ativo ali na lateral, ali na área técnica, tentando motivar os jogadores, tentando dar instruções, é bem curioso. E O foi Stefan Baumgart. um time muito mais organizado, né? Porque se pararmos para pensar, jogou playoff de rebaixamento aí há pouco tempo, chegou a perder a primeira partida, né? Todo mundo pensou até mesmo que o Colônia já ia cair para a Zweite Liga de novo. E fez um jogo muito bom com o Bayern de Munique. Na pré-temporada já tinha vencido o Bayern de Munique do Julian Nagelsmann por 3-2 e agora perde no jogo valendo mesmo na Bundesliga para o Bayern de Munique por 3-2. O Bayern de Munique que melhorou muito na partida depois do momento que o Leroy Sané saiu e o Jamal Musiala entrou pela direita ali, tanto que ele faz toda a jogada do primeiro gol e dá o passe ali para o Lewandowski só empurrar praticamente. E também com a entrada do Stazinic, né, lá na lateral direita, no lugar do Tanguy Nianzou. Nianzou que é zagueiro de origem, mas está jogando pela direita ali como lateral. O Bayern que nos últimos anos tem sido assim, né? Contrata jogador para ser zagueiro e começa a colocar para jogar nas laterais também, para meio que desenvolver ali a polivalência em seus atletas defensivos, eu vejo dessa forma. Porque a maioria dos zagueiros, como o Pavard também fazia já isso no Stuttgart, mas quando chegou ao Bayern também começou a fazer isso com mais frequência, de jogar pela lateral, pela defesa. O próprio Sul, como a Simone citou, ele jogou também já pela lateral. Então o Bayern aposta muito nisso, né? Então acho que a partir do momento que alterou ali no intervalo e veio com esses jogadores para o segundo tempo, o time mudou bastante a postura, porque o Colônia estava assim organizado, trocando passes, conseguia chegar ao ataque, mas não estavam criando chances claras para o Modeste ali, para o Mark Uff. Depois que tomou os 2 gols, eu nem acreditava que os Bodes poderiam lutar pelo empate, mas fizeram 2 gols muito rápido com o Modeste e o Mark Uff. Só que aí lá faltando uns 20 minutos para o fim do jogo, com o passe do Kimmich, o Gnabry decidiu o jogo, mas é legal de ver como a postura do Colônia, né, nessa temporada. E o Bayern de Munique, como a Simone falou, é um time que ainda está nessa questão de transição do treinador, né? Melhorando a cada dia. E daqui a pouco vai estar um pouco mais alinhado aí com o que o Julian Nagelsmann quer para essa equipe. E tem uma questão importante sobre esse jogo ainda, porque o primeiro tempo do Bayern de Munique não foi bom. A equipe finalizou muito pouco, teve pouquíssimas chances para abrir o placar. E o Leroy Sané foi substituído no intervalo depois de ser vaiado pela torcida. Houve algumas vaias direcionadas ao Leroy Sané durante o primeiro tempo. Ele mais uma vez não teve uma boa atuação. E para piorar a situação dele, entrou o Musiala no segundo tempo. Entrou o Musiala logo no intervalo, no lugar do próprio Sané. E o Musiala foi o grande responsável por incendiar o jogo. O lance do primeiro gol, o primeiro gol surge muito por conta do Musiala, que deu a assistência para o Lewandowski. O Musiala fez uma jogada fantástica ali pela ponta esquerda, antes de entregar para o polonês. E aí acaba gerando, não o Musiala, claro, né, mas essa situação do Sané fica bem complicada para o Bayern de Munique, porque é um jogador que custou dinheiro, custou bastante dinheiro. O Bayern de Munique, que é um time que, curiosamente, não costuma investir tanto, justamente quando tirou o dinheiro do bolso, acabou agora não dando muito certo, né? Até agora, nesse caso do Sané, um jogador que demonstra muita irregularidade. E agora tem essa questão extra-campo para lidar. O próprio Julian Nagelsmann falou durante a partida, criticando essas vaias que foram direcionadas ao Sané, dizendo que elas não trazem nada de relevante. Vamos ver, né? Dentro dessa irregularidade dos pontas do Bayern de Munique, Sané, Coman, Gnabry, eles têm muitos altos e baixos. Musiala pode se aproveitar disso para ganhar espaço. Só para a gente fechar o Bayern, 2 pontos. Eu ia comentar que o Sané vem sendo uma decepção
né? Desde que ele chegou, ele não conseguiu se encaixar, não conseguiu encontrar o seu ritmo. E o Jonathan falou da questão do Bayern de adaptar, né, esses jogadores para as laterais. Eu acho que o problema do Bayern de Munique mostra muito um problema que a seleção alemã está tendo, né, de lateral. O futebol alemão está sem laterais com qualidade, né? Depois de ter Philipp Lahm, é complicado. Está complicado. E aí você vê esse problema no maior time alemão, né? Não tem como ser diferente. É uma questão aí pro Bayern de Munique resolver, ainda mais agora com o Pavard fora de combate. O Pavard que está lesionado e o Stanisic que está aí na maior parte do tempo cumprindo a função de lateral direito. Agora, vocês sabem, por acaso, quando foi a última vez que o Bayern de Munique não marcou um gol durante um jogo oficial? É um recorde impressionante que o Bayern de Munique quebrou nesse domingo contra o Colônia. O Bayern de Munique chegou a 74 jogos consecutivos, marcando pelo menos um gol em jogos oficiais. Isso é um recorde entre os times das 5 principais ligas da Europa. O recorde anterior pertencia ao Real Madrid, que tinha marcado gol em 73 jogos seguidos na temporada entre 2016 e 2017. Agora o Bayern de Munique quebra essa marca e, olha, eu não vejo perspectiva de parar essa sequência. E a última vez que o Bayern de Munique não marcou um gol foi em fevereiro de 2020. Tem um ano e meio, praticamente, que o Bayern de Munique está sempre marcando pelo menos um gol sempre que entra em campo. E esse jogo de fevereiro de 2020 foi contra o Leipzig. Leipzig, que é o nosso assunto agora. Leipzig conseguindo uma reação importantíssima nessa temporada, nesse campeonato alemão, depois de sair frustrado de campo com a derrota por 1-0 diante do Mainz na rodada de abertura. A equipe comandada pelo americano Jesse Marsch venceu a equipe também comandada por um americano, o Stuttgart, que tem o Pellegrino Matarazzo como treinador. Pellegrino Matarazzo, que não é um nome tipicamente americano, digamos assim, longe disso. É mais italiano, né? A Simone pode falar que ajudar. Pois é, você tem tudo para falar que é um nome italiano, mas na verdade o Pellegrino Matarazzo é americano. E, por que não dizer, o Stuttgart foi atropelado nesse jogo contra o Leipzig. O Leipzig dominou totalmente a partida, venceu por 4-0 e, olha, venceu com facilidade. Com 1 hora de jogo, com 60 minutos, a partida já estava definida. Se eu não me engano, os 4 gols já tinham sido marcados a essa altura, Simone. Depois de abrir o campeonato com uma vitória ampla, né? O Stuttgart venceu na primeira rodada com 5-2, né? 5-2. E aí vai visitar o Leipzig, que vinha de uma derrota, né? E toma 4. E assim, foi... O Stuttgart praticamente não viu a bola, assim, né? Ele teve chances, mas foi legal. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Só um ponto antes de você conferir, foi 5-1 para o Stuttgart na primeira rodada contra o Greuther Fürth. E na primeira rodada da Copa da Alemanha, o Stuttgart também já tinha atropelado. Exato. E aí e vem a segunda rodada, um jogo difícil, que era para ser mais um jogo equilibrado, né? Acabou que foi um jogo que o Leipzig conseguiu impor o seu ritmo, né? E abrir essa vantagem. Ainda que no primeiro tempo, o Stuttgart conseguiu equilibrar mais as chances e poderia até sair com empate, né? Conseguiu segurar bem a pressão. Mas um jogador que fez uma baita Euro, e pouco foi falado porque a sua seleção acabou sendo eliminada, vamos ver se eu lembro, quartas de final, Suécia, ou oitavas de final. Isso. Eu acho que foi isso. Suspeito que foi quartas. Forsberg. Forsberg fez uma baita Euro com a Suécia, jogou muito bem, mas é aquele jogador que, se não chega na semifinal, ninguém lembra, né?
Ele que fez a primeira temporada dele com o Leipzig foi fenomenal, né? Que ele apareceu junto com o Timo Werner, depois ele teve uma queda bem brusca. Temporada passada ele conseguiu voltar a se reerguer e talvez essa temporada ele consiga manter o ritmo. Ele foi bem importante, para mim foi um dos melhores jogadores, né? E aí teve também a estreia com 2 gols do... Nossa, vamos ver se eu consigo fazer esse nome, gente. Eu tenho um sério problema com alguns nomes, né? Tem um jogador grego de tênis que eu não consigo falar o nome, aquele grego lá. Então vamos ver. Tsitsipas? Exato! Esse daí, meu Deus, não enrolo. Esse é um trava-língua. Cara, eu tenho um sério problema. Eu acho que já ficam me zoando tanto que não sai mais. Mas isso nem é difícil. Nem é difícil, Mônica, que você vai falar agora. Pode falar. O Szoboszlai. Como que fala o negócio? É só pegar o jeito. É isso aí, gente. Então, esse daí, né? Ele fez 2 gols. E o gol aos 38 já deixou o Stuttgart meio abatido, né? E aí o Leipzig conseguiu segurar, manter o ritmo e matar o jogo, né? Tanto que o último gol do Leipzig foi aos 80, mas foi um pênalti, aos 60, mas foi um pênalti que foi convertido para o André Silva. Mas o time saiu já ganhando no primeiro tempo e no segundo já fez com o Forsberg e esse daí que vocês falaram. E 50 minutos, exatamente. 50 minutos de jogo, o jogo já estava fechado. Foi uma boa recuperação do Leipzig, né? E fica aí esse baque para o Stuttgart, que começou vencendo. Claro que venceu um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, né? Então, tipo, mais ou menos tem aquela famosa obrigação de vencer, né? Mas foi para um jogo mais pesado e não conseguiu se impor, né? Então aí fica o questionamento se o Stuttgart essa temporada também vai brigar no meio da tabela. E eu achei essa vitória do Leipzig bem impressionante, o fato de ter aberto 4-0 logo com 20 minutos do segundo tempo, achei bem impressionante, porque o Stuttgart não é um time que costuma se retrair, mesmo diante de Bayern de Munique, de Borussia Dortmund, o Stuttgart sempre tenta jogar de igual para igual, e por isso, principalmente, essa atuação do Leipzig me surpreendeu bastante. O Leipzig teve 17 finalizações no primeiro tempo, um recorde do clube na história da Bundesliga. Tudo bem que a história do Leipzig na Bundesliga não é tão grande, mas não deixa de ser uma marca relevante. E Jonathan, Dominik Szoboszlai, o nome do húngaro que foi contratado pelo Leipzig no início do ano, só estreou no início dessa temporada por conta de contusão, mas olha, eu tenho a impressão de que a gente vai ter que se acostumar a falar o nome desse húngaro, porque ele mostrou que é bom de bola nessa partida contra o Stuttgart. Sim, para quem já conhece ele, sabe que ele é um dos top talentos da Europa aí no momento. Quando jogava no Salzburg, né, lá já era muito observado por grandes clubes europeus, tanto que o Leipzig venceu essa corrida e contratou ele. Infelizmente teve essa lesão na temporada passada, logo assim que chegou, já chegou bichado, mas é um garoto novo ainda, muito jovem, agora já recuperado, está jogando aí. Ele desfalcou, né, a Hungria na Eurocopa, a gente poderia ter visto ele aí jogar a Eurocopa pela Hungria, com certeza ajudaria muito a Hungria, que deu trabalho para a Alemanha, empatou com França, então ele também seria um jogador muito importante. E aí agora no Leipzig com o Jesse Marsch, que já conhece ele também, né? O Jesse Marsch, embora tenha chegado depois ali como treinador principal do RB Salzburg, já tinha trabalhado no clube, onde o Szoboszlai passou. E também o Marco Rose, né, treinador do Borussia Dortmund, conhece muito bem ele como jogador também, já trabalhou com ele no passado. E aí, nesse jogo, ele fez 2 golaços, os 2 gols dele foram muito bonitos. O segundo foi até meio sem querer, né, porque eu acho que ele tentou alçar a bola na área, um cruzamento, ninguém Mas desviou. Mas a fatiada na bola foi bonita. Foi bonita, exatamente, a forma como ele bate na bola chamou bastante atenção, bateu bonito na bola, ninguém desviou, o goleiro Florian Müller deixou entrar porque não achava que ela ia direto assim pro gol. E realmente, não esperava ver o Stuttgart tomar 4 gols nesse jogo, eles que têm uma defesa bem, bem forte ali com Mavropanos, com Mark Oliver Kampf, o outro também, o Valdemar, o Anton, então, jogadores muito bons,
mas nesse jogo deixaram a desejar a equipe como um todo e acabou levando essa saraivada aí. Vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas, né? Eu acho que é tudo muito cedo ainda, a segunda rodada, mas algo para chamar a atenção aí que o Stuttgart não está tão forte como parece. Pois é, o consulado da Hungria na Alemanha pode muito bem ser colocado lá na cidade de Leipzig, né? Porque além do Szoboszlai, temos agora o Orban e o Gulaxi. Agora não, né? O Orban e o Gulaxi já estão lá há um bom tempo. O Szoboszlai que é a novidade na equipe. Os três foram titulares na equipe do Leipzig nessa rodada. E eu achei esse domínio do Leipzig, né, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe conseguiu 17 finalizações, foi muito em razão da intensidade do time, né? É uma coisa que o Jesse Marsch prega bastante nas suas equipes, a pressão na saída de bola do adversário, e isso foi algo que o Leipzig conseguiu executar muito bem durante o primeiro tempo. O Stuttgart tinha muitas dificuldades para sair de trás, algo que, repito, não é usual. O Stuttgart não é um time que costuma ficar acanhado, mesmo diante de equipes mais poderosas, o que comprova que foi de fato uma atuação convincente da equipe do Leipzig. E olha, E Guilherme, acho que um manda. jogador que a gente tem que citar também, que foi recém-contratado aí pro Leipzig, é o Mohamed Simakan, o zagueiro, que nessa partida, em 12 duelos, ganhou 10, em 2 duelos aéreos ganhou os 2, 51 passes acertados de 56, ou seja, 91%. É um jogador aí que chegou para ser substituto do Upamecano, do Konaté, e fez uma grande partida aí. Então, é um garoto novo que a gente tem que ficar de olho. Se eu não me engano, ele jogava num clube, ele jogava no Strasbourg, da França. Isso. E agora chegou aí no Leipzig também, é bom para ficar de olho aí, mais um zagueiro francês aí bom. Verdade, né? Impressionante como a França está produzindo o zagueiro francês bom. E além dele, o Gvardiol também atuou na partida, um outro defensor que o Leipzig contratou para essa temporada. O Gvardiol, nesse caso, jogou como lateral esquerdo para substituir o Angelinho, que estava machucado, mas de fato o Simakan teve uma atuação de destaque. Agora, falando um pouco mais da frente, do meio-campo da equipe do Leipzig, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Olmo, Sabitzer, se não sair. Olha, se o André Silva continuar na boa fase que ele estava no ano passado, ele vai cansar de marcar gol por essa equipe do Leipzig, porque atrás dele tem muita gente qualificada, muita gente boa para servir o centroavante do Leipzig, o centroavante português. Szoboszlai teve um excelente jogo, o Forsberg, como a Simone falou, também teve uma atuação muito boa. A gente sabe do que Nkunku e Olmo são capazes de fazer. O Olmo teve uma Euro fantástica. Sabitzer também é um jogador de muita qualidade. Se esse time encaixar, ele pode dar dor de cabeça para muita gente grande nessa temporada. Um outro time que também tem muito talento, mas que nessa rodada acabou não sabendo aproveitar eles muito bem, esses talentos acabaram não trazendo a vitória, é o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que jogou fora de casa contra o Freiburg, foi lá na Floresta Negra, e o Freiburg, na sua reta de despedida, na sua despedida do seu antigo estádio, conseguiu uma grande vitória, conseguiu uma grande despedida. Ainda não foi o último jogo lá no estádio do Freiburg. Freiburg se prepara para mudar de casa e venceu o Borussia Dortmund por 2-1. Grande vitória da equipe do Freiburg, Jonathan. E o Dortmund, acho que dá para dizer que não mereceu vencer, pelo menos na minha visão, não mereceu vencer essa partida. Apesar de ter 76% de posse de bola, 18 finalizações contra 7 do Freiburg, principalmente ali no começo do jogo, até boa parte do segundo tempo, as grandes chances que apareceram foram do Freiburg. É verdade, Guilherme. O Dortmund deixou a desejar. Já é habitual, né? Toda temporada perder pontos para equipes que são mais fracas tecnicamente. O Freiburg pode se orgulhar que as 2 últimas partidas eles vão poder dizer, né? Nesse que vai ser o antigo estádio, no Schwarzwald Stadium, venceu do Dortmund, porque na temporada passada foi 2-1 também, e agora vence por 2-1 de novo, do Borussia Dortmund. Também acho que teve um pouco de azar, acho que o jogador de destaque do Dortmund na partida foi o Bellingham,
Jogou muito, não à toa fez o gol. Ele mereceu aquele gol, porque ele já tinha perdido uma chance que o goleiro Flecken foi muito bem. E depois cabeceando uma que foi na trave. E fez esse gol quando já estava 2-0 pro Freiburg. O gol que abriu o placar foi muito cedo, né? Com 5 minutos, uma falta. Golaço. Um golaço. O Vincenzo Grifo é um italiano que eu já cito há muito tempo a qualidade dele. Ele inclusive, foi convocado para a Euro com a Itália no plantel que te contava com mais jogadores, né? Que depois teve os cortes, né? Ele acabou sendo um dos cortados, mas foi lembrado pelo Roberto Mantini, né? Então é um jogador que realmente tem muito talento. Bateu uma falta lá indefensável para o Gregor Kobel, o novo goleiro, que até tentou se esticar, mas não conseguiu. E tomar o gol muito cedo, jogando fora de casa, sabe que as coisas também já mudam bastante, né? O ritmo do jogo já é outro. Eu acho que o Dortmund até criou muitas chances, só que na hora de dar o último passe ou a finalização mesmo pecou, né? Isso já vem acontecendo já há um tempo. Acho que o time precisa mesmo melhorar nessa questão da finalização. Não pode existir essa dependência de Erling Haaland, assim como um tempos atrás existiu uma super dependência, que talvez exista até hoje, de certa forma, no Bayern de Munique em relação ao Robert Lewandowski. Acho que quando tiram esses grandes jogadores, esses grandes atacantes das suas equipes, elas não rendem da melhor forma, né? E agora com o Daniel Malen, que o Dortmund acabou de contratar, ele que está jogando até bem, regular, mas ainda não se encontrou. A verdade é essa. Tá deixando a desejar na hora de finalizar ali, já perdeu algumas oportunidades. Acho que até mesmo no jogo da Pokal ele teve uma grande chance de fazer o primeiro gol dele. O zagueiro cortou em cima da linha, algo parecido com isso. Mas é uma equipe que com o Marco Rose parece estar se criando uma identidade, mas ainda está nessa fase de transição aí. E não pode demorar, porque a Bundesliga te cobra isso. Se você perder pontos contra Freiburg, contra Greuther Fürth, contra Bochum, contra equipes que você não pode perder pontos, lá no fim você vai ver novamente o Bayern de Munique ser campeão, ou um Leipzig ser campeão, entendeu? Então eu, como torcedor do Dortmund, vejo dessa forma. Eu acho que também não pode ficar contando com jogadores como Felix Passlack, como o Thomas Meunier, que tá afastado. Fez uma grande Euro com a Bélgica, tem que mencionar isso. Jogou bem com a Bélgica. Parecia outro jogador, hein? Parecia outro jogador, mas a gente conhece ele no Borussia Dortmund. Vamos ver nessa temporada. Eu vi que a diretoria quer dar um voto de confiança para ele. Isso até saiu nos jornais, né? Palavras do Zorc e tudo mais. Mas Felix Passlack, o Nico Schulz está se encontrando, mas ainda deixa a desejar. Então, acho que a defesa do Dortmund é um pouco vulnerável ainda. O fato de Axel Witsel ter que jogar como zagueiro, eu acho que quando você almeja grandes coisas, principalmente no cenário nacional, né? Você quer ser campeão alemão contra um Bayern de Munique hegemônico, você tem que ter suas peças pontuais. Eu vi hoje que saiu uma notícia que o Zorc quer otimizar esse elenco aí, realmente precisa de zagueiros, precisa de laterais, porque senão vai viver de sonhos, vai viver com essa... Aí vai ver, aí no fim da temporada vai dar aquele belo discurso, conseguimos nos classificar para a Champions League, né? Que acabar se contentando com isso. E o Borussia Dortmund é um clube que tem jogadores, é um clube que tem, acho que uma estrutura para ser muito mais do que isso, né? Acho que a mentalidade precisa ser outra, porque a mentalidade está bem fraca. Isso aí, pegando já um gancho do jogo da Pokal, eu até citei assim, o Marco Reus para mim é um ídolo, é um jogador que eu gosto bastante. Todo jogo de Der Clássico, ou basicamente quase todo, ele marca um golzinho que acaba sendo inútil. Eu acho que talvez o problema não seja nem da mentalidade do capitão em si. Já foi discutido, quem deve ser o capitão, ele ou o Mats Hummels. Acho que os dois têm uma mentalidade forte. Eu acho que o problema não é nenhum dos dois. Eu acho que tem que ser o conjunto da coisa. Inclusive esses diretores, esses dirigentes aí agora, que são super identificados, né? Sebastian Kiel e tudo mais. O Jonathan falando de mentalidade no Borussia Dortmund, e sempre que esse tema vem à tona, eu lembro da entrevista que o Royce deu na temporada passada, se eu não me engano, ou retrasada, quando um repórter questionou ele, né, sobre a mentalidade do Borussia Dortmund, não sei se não era um problema, e ele falou, não, a mentalidade de merda, dizendo que isso não tinha nada a ver. Mas, enfim, de fato, esse problema de elenco é bem relevante para o Borussia Dortmund. No guia da Bundesliga, eu lembro que eu comentei sobre o elenco do Bayern de Munique ser curto para quem pensa em disputar
uma Champions League, quem pensa em disputar o título europeu. No caso do Dortmund, acho que o elenco é curto, inclusive para quem pensa em disputar um título alemão, né? Para quem pensa em coisas grandes a nível doméstico, porque você não pode, com Guerreiro machucado, Meunier machucado, ter Nico Schultz e Paslak como reservas imediatos. Os dois estão num nível bem abaixo, principalmente você considerando o lado esquerdo. O Rafael Guerreiro faz uma diferença enorme para a equipe do Borussia Dortmund, principalmente no ataque. Tem esse fator que já foi mencionado do Axel Witsel precisar ser improvisado na defesa, o que também é um improviso que é bem questionável, né? Tudo bem, o Axel Witsel até consegue cumprir bem a função dele, mas não é o tipo de improviso que um candidato, um postulante a título da Bundesliga deveria fazer, não é mesmo, Simone? O que você viu dessa atuação do Borussia Dortmund aí contra o Freiburg? Bom, primeiro que eu falei no episódio passado que não pode se iludir. Né? O torcedor do Borussia Dortmund que se ilude na primeira rodada com a vitória de 5-2, tipo, não conhece o time que torce. Ainda bem que você avisou. Exatamente, porque e eu não vou nem falar da questão de mentalidade agora. Eu acho que eu falei da questão da Supercopa, já tá nesse ponto com o Bayern, mas é da questão mesmo de time. Que nem vocês falaram, não dá pro Borussia Dortmund querer competir, mesmo para vaga na Champions, cara. Mesmo para vaga na Champions e para classificar na primeira fase da Champions, tendo Paslak e Nico Schultz para lateral. Entendeu? Não dá. É assim, é bizarro. E é bizarro ter que colocar o Witsel na zaga, porque a gente não tem zagueiro. E isso não é um problema de hoje. Eu acho que esse problema defensivo do Borussia Dortmund, olha, deixa eu ver, desde quando que eu reclamo? Faz tanto tempo, porque assim, o Hummels ele foi embora e voltou, e a gente continua com problema de zaga, entendeu? Não mudou. Veio algumas peças, mas umas não encaixaram, né? O Toprak veio, não funcionou, já foi embora. O Bartra veio, até parecia que ia funcionar, mas eu acho que a questão da bomba fez ele voltar para a Espanha. Então, assim, não dá para um time querer vencer só com meia, atacante e pontas. Não dá. Um time é um time, é um conjunto, do gol ao atacante, passa por tudo. Então, assim, não dá pra gente ficar, o Hummels não pode jogar, a gente não tem quem para pôr do lado do Akanji. Então, assim, a gente entende o ponto que o Borussia Dortmund não é um clube que gasta horrores, nem é um clube que tem um dinheiro exorbitante, a crise do Covid, etc., afetou, mas se um time pode pagar 30 milhões por um ponta, como fez com o Marley, ele pode pagar 30 milhões por um zagueiro. Entendeu? Toda temporada o Dortmund arranja dinheiro para comprar um cara lá da frente. Por que ele não consegue arranjar para pôr um cara de defesa, para procurar um lateral? Então, assim, é absurdo. E eu não vou ficar falando, senão vai virar o podcast do Borussia Dortmund, né? Vamos falar do jogo. Vamos falar do Freiburg. O Freiburg fez um jogo consistente pra caramba. Ele conseguiu... Ele era aquele time, ele não ficava com a bola, tanto que você vai ver as estatísticas, o Borussia Dortmund tem praticamente, tá 69, mas 70% de posse de bola, né? Foram dados mais de 683 passes contra 188 do Freiburg, ou seja, o Freiburg precisou de poucos toques, tanto uma de bola parada, né, para fazer o primeiro gol, que foi um golaço, né? E o segundo gol. E assim, ele deixou o Borussia Dortmund com a bola. Ele deixou o Borussia Dortmund rodar, fazer o que ele queria, mas que o Borussia Dortmund não conseguisse chegar lá para fazer o gol. O Dortmund, a gente vai olhar, foram no total 19 chances de gols, mas apenas 3 diretas. Ou seja, todas as outras 16 chances, o Dortmund estava, sei lá, chutou para longe, estava fora da área. O Dortmund não conseguiu infiltrar na defesa do Freiburg.
não conseguiu impor a sua intensidade. Então, assim, foi um baita jogo do Freiburg, jogou na casa dele, e o Freiburg, ele tende a sempre fazer jogos difíceis com o Borussia Dortmund na sua casa, né? Então, assim, foi um resultado para o Freiburg que na primeira rodada tinha empatado, né? O Freiburg tinha empatado e faz os seus 3 pontos. E o Borussia Dortmund, que tinha feito um baita resultado, vencendo de 5-2 com o Frankfurt, né? Porque apesar do Frankfurt estar passando por essa transição com os problemas defensivos, ainda é o Frankfurt um time que sempre deu problema para o Borussia Dortmund nas últimas 3 temporadas, né? E esse jogo, sim, deixou bem mais claro ainda os problemas defensivos do Borussia Dortmund. E o Freiburg, eu vou te dizer que ainda não dá para a gente dizer o que vai ser o Freiburg essa temporada, porque o Freiburg é muito aquele time. A gente viu ele na temporada retrasada ter um ápice muito grande, subir, tá brigando por vaga na Liga Europa e de repente capotar. Então, assim, o Freiburg é aquele time que às vezes a gente precisa de uma gama de rodadas para dizer o que a gente espera. Mas foi merecido, o Dortmund em nenhum momento mereceu a vitória. Então, fica aí o alerta para a diretoria do Borussia Dortmund pela 40ª vez em buscar defensores. Pois é, e o Freiburg, trazendo a informação mais completa, ele vai disputar seus 3 primeiros jogos em casa nessa Bundesliga no seu antigo estádio, digamos assim, né? Jogou já contra a equipe do Borussia Dortmund nesse final de semana, vai jogar ainda contra o Colônia e contra o Augsburg. Augsburg no dia 26 de setembro, data que deve marcar a despedida do Freiburg do seu estádio. A mudança para Casa Nova deve acontecer muito em breve, daqui pouco mais de um mês. E o Freiburg, que ainda jogando em seu antigo estádio, digamos assim, foi bem ameaçador em contra-ataques, né? A equipe do Freiburg, como a Simone falou, precisou de poucos toques na bola para conseguir finalizar, para levar perigo ao Kobel. O Freiburg, até antes do intervalo, teve uma chance claríssima para ampliar o placar, mas acabou desperdiçando. No segundo tempo, sim, a equipe conseguiu ampliar para 2-0 e depois o Borussia Dortmund conseguiu até diminuir o placar, mas sem muito tempo não conseguiu reagir, não conseguiu criar muito mais oportunidades para chegar ao empate. Os gols do Freiburg foram marcados pelo Vincenzo Grifo, né, como a gente falou, num golaço de falta, e o Salai no segundo tempo, no início do segundo tempo, marcou para a equipe do Freiburg, marcou 2-0, né? E agora avançando para outro jogo que tivemos nessa rodada, já falamos da goleada do Leipzig contra o Stuttgart. E agora a gente tem na nossa pauta a goleada do Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach. E foi um sábado em que, olha, deu tudo errado para o Borussia Mönchengladbach. Thuram, Lainer, Ginter e Plea saíram de campo machucados. O Sommer deu um azar desgraçado no primeiro gol e falhou no quarto gol, algo que é bem pouco usual, ainda mais nos últimos tempos, né, quando o Sommer tem se destacado muito positivamente. E além disso, o Lars Stindl, que normalmente é um cara extremamente confiável, perdeu um pênalti quando o jogo estava 2-0 ali no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti que poderia recolocar o Gladbach no jogo. Em vez disso, a vantagem de 2 gols foi mantida e foi inclusive ampliada na segunda etapa. O Bayer Leverkusen conseguiu uma grande vitória com o Diaby como grande destaque ofensivo. Simone, quais foram as suas impressões dessa partida? O que você achou desse Bayer Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 0? Foi aquele placar que você falou, gente, como que o Leverkusen fez 4? Nem merecia, mas foi muito pelo azar do Borussia Mönchengladbach. O fato de já perder, sair primeiro, né? Ele já saiu perdendo em 10 minutos, já estava 2-0. Então o Gladbach ficou perdido já naquela zona. O primeiro gol foi uma... Não foi uma falha, mas foi um negócio perdido do Sommer. Eu falei no podcast passado que o Sommer é aquele goleiro que, tipo, uma hora ele vai pegar tudo, ele vai honrar a mãe, o pai, a filha, vai honrar todo mundo. E aí no outro dia ele vai dar uma merdinha. Mas eu não achei que seria tão rápido, porque foram 2 merdinhas, né? Então, assim, foi uma queda, assim.
Então juntou. O primeiro gol eu nem coloco tanto na conta dele, porque foi muito azar. A bola bateu na trave e voltou no pé dele. Mas o quarto realmente foi uma falha. Mas quando o dia é ruim, dá tudo errado, entendeu? A bola bate nas costas e entra. E aí juntou o Sommer já num dia não tão bom, 4 lesões, né? É importante falar, o Thuram saiu já ainda no primeiro tempo, né? Lesionado, o Thuram que tá aí a gente não sabe o tamanho da lesão, né? Mas estava aí em possíveis negociações com a Inter de Milão, então seria uma perda grande para o futebol alemão e para o Borussia Mönchengladbach, né? Mas agora vamos ver, com a questão da lesão talvez não aconteça. E o Leverkusen ele deu muita sorte de abrir o placar muito rápido, né? Em 10 minutos estava 2-0. Ainda que o Gladbach tenha conseguido ter mais, durante o jogo, mais posse de bola, ele não teve grandes chances claras de gol, né? Ele não conseguiu efetuar mesmo e ainda perdeu. O Thuram logo depois, no segundo tempo, perdeu o Plea. E aí teve esse pênalti perdido pelo Stindl, que normalmente não perde, mas aí o Radek, esse eu consigo, acho, falar o nome. Esse é complicado. Mas ele é um goleiro que eu sempre gostei bastante, é um goleiro de uma regularidade ok, e ele defendeu o pênalti, e ele estava numa boa noite, então assim, as poucas chances que o Gladbach conseguiu chegar, ele estava lá, bem postado. E foi aquele jogo que assim, o Leverkusen ganhou, mas o placar foi bem expansivo, mais pelo azar do Mönchengladbach do que mesmo o Bayer Leverkusen. Nossa, teve um jogo muito efetivo. Teve efetivo porque conseguiu fazer 4 gols, né? Mas não foi um jogo espetacular do Bayer Leverkusen. O resultado mostra um pouco mais do que foi. Mas é um resultado importante, pensando que na primeira rodada o Leverkusen empatou, né? E o Mönchengladbach conseguiu empatar com o Bayern de Munique na primeira rodada, já vem com uma cachapada dessa na segunda rodada e várias questões físicas preocupantes aí para o longo da temporada. O torcedor do Gladbach, né, deve estar pensando que pelo menos a lesão do Thuram pode ser um mal que vem para o bem, né? Se evitar uma venda do Thuram, pode ser que o torcedor do Gladbach agradeça por esse problema físico. Esperamos, claro, que não seja nada muito grave, que ele possa voltar a jogar assim que possível, seja na Alemanha ou na Itália. Mas, Jonathan, eu vi o Diaby como o grande destaque da partida, um dos grandes destaques da rodada, na minha opinião. O jogo foi muito decidido a partir dele. O que ele e o Paulinho também, vale ressaltar, jogaram foi muito bem. Os dois jogaram muito bem usando a velocidade. O Leverkusen criou as suas melhores chances no jogo usando a velocidade dos dois, usando o drible dos dois. O segundo gol do Bayer Leverkusen foi muito em cima do Diaby, uma jogada construída quase exclusivamente por ele. O terceiro gol foi muito em cima do Paulinho, uma jogada muito boa do brasileiro, concluída pelo Diaby. Então, os dois pontas do Bayer Leverkusen tiveram uma atuação muito boa para construir essa goleada. Leverkusen perdeu o Leon Bailey nessa janela de transferências, mas ainda manteve um decisivo Diaby. Exatamente isso que eu ia falar, Guilherme. O Bayer Leverkusen perdeu o Leon Bailey aí para o Aston Villa, mas manteve o Moussa Diaby, que já está há umas 3 temporadas por lá, e agora vai ter um certo protagonismo, né, nesse time aí, do Gerardo Seoane. Eu não sei muito bem o que esperar desse Bayer Leverkusen. Eu gostei do Mitchell Bakker, né, na verdade, o holandês lá que era do Paris Saint-Germain, agora lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, fez uma boa partida, deu assistência. Sim. Só foi um pouco burro ali na hora que ele acabou fazendo o pênalti, mas como não era o dia do Borussia Mönchengladbach, o Lucas Radetz, que também fez uma grande defesa. Então, acho que foi um placar que surpreendeu a todos, mas vocês falaram muito bem, a Simone falou muito bem aí também, que é mais pela questão do azar, né, do Leverkusen, de perder os jogadores lesionados, do Sommer falhar, de perder uma penalidade.
Três pontos muito importantes na Bayer Arena aí pro Leverkusen, mas não acho que isso vai falar, o Leverkusen é o super time, é o time que vai bater de frente aí. Eu até acho que vai fazer uma boa Bundesliga, mas não acho que esse placar, por exemplo, diz muita coisa. O Paulinho está cada vez mais confiante. Eu acho que desde quando ele chegou à Alemanha, talvez esse seja o melhor momento dele, assim, talvez por ter também jogado aí os Jogos Olímpicos, né? Ganhar uma medalha de ouro aí com o Brasil. Ele aparenta estar bastante confiante, com o físico bem mais forte. Se dedicou com certeza bastante à parte física dele. Então, eu acho que é um jogador aí também que talvez chegou de fato o momento dele de brilhar aí na Alemanha, de brilhar no Bayer Leverkusen. Também já está há uns 3 anos na equipe aí e não demonstrou muita coisa ainda. E eu acho que agora é o momento dele. O Ezequiel Palacios também, o argentino, fez um jogo muito bom ali no meio-campo. Acabou sendo substituído também, acho que para preservar ele. Há não muito tempo atrás ele teve uma lesão na coluna aí que foi até séria. Então voltou, já tem uns tempinhos, mas a gente não sabe aí como é que é a questão física dele. Então o Leverkusen mereceu a vitória, mas um Borussia Mönchengladbach bastante azarado. Ele que havia empatado com o Bayern de Munique, né, agora derrapando feio em Leverkusen. Pois é, você destacou o Mitchell Bakker, né? E o jogo do Bayer Leverkusen passou muito pelos lados do campo mesmo. O Diaby e o Paulinho, para mim, foram os protagonistas, mas o Bakker apoiou bastante o Paulinho Frimpong pela direita, sim. Exatamente. A jogada de um dos gols do Bayer Leverkusen é construída a partir de Paulinho e Bakker pela esquerda, e o Frimpong pela direita também ajudou muito o Diaby. O lateral direito, o Frimpong, também teve uma boa atuação. E no lado direito foi impressionante, porque os dois jogadores têm essa característica de velocidade, de drible curto, e eles infernizaram a defesa do Borussia Mönchengladbach com esses recursos, com dribles rápidos e aproveitando o espaço que a equipe tinha para contra-atacar e colocando velocidade. O Frimpong e o Diaby se destacaram muito nesses dois quesitos. Do outro lado, o Bakker não tem tanto essa característica, né, de velocidade, de drible, mas o Paulinho contribuiu dessa forma e o Borussia Mönchengladbach sofreu bastante com essa velocidade do Bayer Leverkusen pelos lados do campo. E para não dizer que foi tudo um caos na equipe do Borussia Mönchengladbach, me chamou mais uma vez a atenção a atuação do Florian Neuhaus. Acho que as poucas coisas positivas que surgiram ali na equipe do Gladbach surgiram dos pés desse jovem meia do Gladbach, que já chama a atenção de muita gente grande no futebol europeu. E para a gente se encaminhar aí para o final dessa edição do Chucrute FC, quero passar pelos outros jogos que a gente teve nessa segunda rodada de Bundesliga. O Greuther Fürth empatou em 1-1 contra o Arminia Bielefeld, um jogo disputado nesse sábado. O Bochum venceu, conseguiu sua primeira vitória nessa Bundesliga, ao bateu o Mainz por 2-0, em um jogo que teve um golaço do Gerrit Holtmann. O primeiro gol da partida foi um gol espetacular, marcado pelo jogador do Bochum. No sábado nós ainda tivemos o líder do campeonato vencendo de virada. Wolfsburg jogou lá na capital da Alemanha e venceu o Hertha Berlim por 2-1. E uma curiosidade é que é o segundo jogo do Wolfsburg decidido por um gol. Na primeira rodada o Wolfsburg venceu por 1-0. E o gol decisivo nas duas partidas surgiu em uma cobrança de lateral. Pode ser aí uma estratégia, algo que o Mark Van Bommel venha aprimorando durante os seus treinamentos e que vem dando certo. Nos dois jogos o Wolfsburg conseguiu marcar um gol ali na sobra de uma cobrança de lateral. Bola jogada na área, a defesa não consegue afastar e aí no primeiro jogo, o Weghorst empurrou para o gol e nesse segundo jogo, o Nmecha marcou o gol da virada. O Frankfurt, a Eintracht Frankfurt, olha, o sinal de alerta acho que já está ligado lá para o Oliver Glasner, porque em 3 jogos do novo treinador do Frankfurt, ele não conseguiu nenhuma vitória. Nesse final de semana, a equipe empatou em 0-0 contra o Augsburg. E fechando a rodada nesse domingo nós tivemos o jogo do Bayern de Munique e nós também tivemos o jogo do Hoffenheim contra a Union Berlin, empate em 2-2. Mas em relação à Union Berlin, vale destacar
o que eles fizeram no meio da semana, porque o Union Berlin estreou pela Conference League. Pela primeira vez em quase 30 anos, um time da ex-Alemanha Oriental disputou uma competição europeia e o Union Berlin fez bonito. Venceu por 4-0 o Kuopion, da Finlândia. Basicamente encaminhou sua classificação para a fase de grupos da Conference League. O jogo de ida foi disputado lá em Helsinki, na Finlândia, no Estádio Olímpico de Helsinki. E o jogo de volta vai ser disputado no Estádio Olímpico de Berlim. Jonathan, Simone, vocês têm algum destaque dessas partidas? Bom, eu vou falar dos líderes, né, dos Lobos, o Wolfsburg. Eu acho que o trabalho do Mark Van Bommel ainda não está pronto, como todos esses treinadores novos aí nos clubes da Bundesliga. Mas é interessante ver também que nesse domingo foi anunciado aí o Waldschmidt, ele que a gente lembra bem jogando pelo Freiburg, também foi revelado, se não me engano, pelo Frankfurt, passou pelo ASV, o Hamburgo. Agora é o novo reforço aí dos Lobos. Os Lobos que estão na Champions League, né? E eu acho que estão com um ataque muito forte. Se você olhar aí, tem o Wout Weghorst, principal nome ali, o atacante. O Lucas Nemecha, que foi o autor do gol da vitória nesse jogo. E também foi o destaque da Alemanha na Euro Sub-21. Então, um jogador aí que também estava lá na Bélgica, no Anderlecht, se destacando bem. Então, voltou para o Wolfsburg depois de algum tempo e também é um jogador com muito talento, então tem que ficar de olho nele. E agora o Waldschmidt, que também há não muito tempo atrás foi artilheiro da Euro Sub-21 em 2019, pela seleção da Alemanha, né? Tava no Benfica aí do Jorge Jesus, até saiu uma matéria bastante curiosa, porque ele falou que ele entendia bem o Jesus, mas que era um misto de inglês e português. E eu conheço um pouco assim da característica do Jesus de ser, né? Passou aqui pelo Flamengo. Sei que deve ter sido muito difícil de entender o treinador português tentando se comunicar com ele, né? Um alemão vendo um português daquele, do jeito que como Jesus tem um sotaque carregado e tudo mais, tentando falar o inglês daquele jeito dele que a gente conhece. Então acho que ele é um grande reforço aí pro Wolfsburg, que está com um ataque, digamos que forte. Saiu o brasileiro João Vitor também no meio de semana, foi pro Al Jazeera, foi se esconder lá no futebol saudita lá. Eu acho que não consigo entender um jogador jovem sair assim de um time que está na Champions League para ir para um país desse, se não for o dinheiro, né? Mas enfim. Pois é. Eu acho que a equipe do Mark Van Bommel também contratou com o Sebastian Bornalve, o defensor. Nesse jogo eu cito aí o Xaver Schlager como um grande ponto. O Wolfsburg, depois que tomou o gol do Hertha Berlim, eu achei que ia acabar sofrendo muito e não ia conseguir nem talvez empatar, mas foi e virou o jogo, né? E virou o jogo muito por o Xaver Schlager ter achado esse lindo passe enfiado ali entre a zaga do Hertha, entre ali o Niklas Stark, o Boyata e o Ridley Baco, que é um jogador também de muito destaque aí, chegou à frente ali, finalizou e empatou a partida, e o Nemecha virou lá no fim do jogo. Então, assim, é um Wolfsburg que vai precisar ainda se mostrar com o Mark Van Bommel, ainda está muito prematuro e vai precisar ainda de tempo. Pelo menos dentro de campo, o Wolfsburg vai indo bem. Diga, Simone. Não, vou comentar de dois jogos, começando com esse que vocês falaram, né, do Hertha e Wolfsburg. Eu vou colocar naquela caixinha de o Van Bommel está no período de adaptação, então ainda não tem muito o que dizer. Começou bem, né, apesar daquela lambança na Pokal. Gente, não tinha um amigo para avisar daquela regra? Por favor. Foi o que eu bizarro. acho bizarro daquilo tudo é mesmo o quarto árbitro, né, ter autorizado. Acho que tanto é bizarro Então, demais gente, do Wolfsburg e do quarto árbitro também. Pois é. Exato. Mas o Wolfsburg começa bem, né? Mas quem começa preocupante é o Hertha Berlim, que já vem namorando a zona de rebaixamento nas duas últimas temporadas, na última temporada bastante. E essa já começou estilo Schalke 04, né? Já comecei lá embaixo, perdendo todas. Aliás, abraço pro Schalke na segunda divisão. O Hertha Berlim me parece muito Cruzeiro, né? Gastou dinheiros, horrores, e o time não consegue ir para frente, né?
Eu achei o resultado mais interessante que eu achei, um dos mais interessantes, foi essa vitória do Bochum para cima do Mainz, que fez uma primeira rodada. A gente falou bastante aqui sobre a questão deles estarem com bastante casos de Covid, o time tá remendado, e aí conseguiu fazer aquele jogo na primeira rodada, né, ganhar de 3-1, e aí perdeu pro Bochum, 1-0. 1-0. Contra o Nossa, Leipzig. gente, eu tô péssima. Isso. 1-0. E aí o Bochum faz lá 2-0, então é pra gente ver que os times ainda estão se encontrando nessa temporada. E tem um ponto importante ainda sobre o Hertha Berlim, que é relacionado ao brasileiro Matheus Cunha, provavelmente o melhor jogador da equipe. Matheus Cunha ele não jogou nessa rodada contra o Wolfsburg por conta de negociações. O Matheus Cunha pode se transferir do Hertha Berlim, possivelmente para o Atlético de Madrid. Então, por conta dessas negociações em andamento, o brasileiro acabou ficando de fora da partida. Ao que parece, ele não quer ver o barco afundando pela segunda temporada consecutiva. Ele pode aí buscar um novo destino no futebol europeu. E a gente aí vai chegando ao final dessa edição do Chucrute FC, mas antes da nossa despedida, dos nossos recados finais, a gente tem o resumo da segunda divisão da Bundesliga com o Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Vou falar o que aconteceu nesta quarta rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesta quarta rodada da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Rosenkiel e ficou no 2-2. O Hannover 96 enfrentou o Heidenheim e venceu por 1-0. Nos jogos do sábado, a Sensação e a Regensburg venceu o Schalke 04 por 4-1. O Karlsruhe recebeu o Werder Bremen e ficou no empate sem gols. O Paderborn recebeu o São Paulo e de virada venceu por 3-1. No Ostderby, o Hansa Rostock recebeu o Dinamo Dresden e os amarelos venceram por 3-1. Nos jogos de domingo, o Ergas Big Aue recebeu o Sandhausen e os alvinegros venceram por 3-1. O Hamburgo recebeu o Darmstadt e ficou no 2-2. No duelo bávaro, o Ingolstadt recebeu o Nuremberg e ficou no empate sem gols. A classificação atual está assim: o Jan Regensburg na liderança isolada com 12 pontos, seguido do segundo colocado Dinamo Dresden com 10 pontos, e o Paderborn terceiro colocado com 8 pontos. Na zona de rebaixamento, o Ergas Big Aue com 3 pontos é o 16º, seguido do Rosenkiel e Ingolstadt, que estão na zona de rebaixamento, ambos com 1 ponto. Esse foi o que aconteceu nesta quarta rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Agora eu quero te ouvir, Simone, para você me falar os seus 3 destaques individuais e o golaço da rodada. Bom, meus destaques individuais eu vou ficar com o Forsberg do Leipzig, com o Grifo do Freiburg e com o Diaby do Bayer Leverkusen. E gol da rodada eu vou ficar com o primeiro gol do Bochum, do Holtmann. Mas deixo aqui a menção honrosa aos 2 gols do Freiburg, que foram 2 golaços do Grifo e do Salai. Sua vez, Jonathan. O gol da rodada eu fico com o mesmo gol que a Simone escolheu, do Holtmann. Acho que ele mostrou muita técnica, porque ele carrega a bola em velocidade, driblando os jogadores. Ele dá o tapa, o penúltimo tapa com a perna esquerda, e ele finaliza também com a perna esquerda. Isso não é fácil de ser feito, e chamou muito a atenção mesmo esse gol dele, um gol muito bonito. Os 3 jogadores de destaque eu fico aí com o Vincenzo Grifo também, pelo golaço de falta no jogo contra o Dortmund. É um jogador que faz diferença lá para o Freiburg. Fico também com o Xavier Schlager no jogo do Wolfsburg. Acho que foi muito importante ali no meio-campo da equipe dos Lobos. E o terceiro jogador, eu confesso que foi meio difícil de escolher. Ainda estou até meio em dúvida aqui. Eu sabia que ia chegar no fim do cast e ia ficar em dúvida de escolher, porque destaque individual eu não achei tantos assim nessa rodada. Mas eu acho que até um jogador que perdeu a partida, mas jogou bem, Quer dizer, eu vou citar um aqui que empatou nessa rodada, que é o Kramaric, que empatou lá no jogo do Hoffenheim em Augsburg. Ele que já em 2 rodadas de Bundesliga está com 4 assistências, né? Então, chegando aí como garçom nessa temporada, o Andrei Kramaric, também velho conhecido aí. Kramaric normalmente conhecido
por ser artilheiro, agora nesse início de temporada sendo garçom, como o Jonathan falou. Gol da rodada, também vou no gol do Bochum, gol espetacular do Holtmann, driblando meio time adversário antes de colocar a bola na rede. E destaques individuais, eu vou com 2 do Leipzig, Forsberg e Szoboszlai, além de Moussa Diaby do Bayer Leverkusen, que, como eu falei, estava num dia inspirado, driblando, colocando velocidade. Teve até um lance, se eu não me engano, um pouco depois do 2-0 do Bayer Leverkusen, que ele fez uma jogada muito parecida com aquela do Messi contra o Boateng, sabe, na Champions League, mas dessa vez foi do Diaby contra o Elvedi, e a diferença é que o Diaby não é o Lionel Messi, ele não conseguiu provocar a queda do Elvedi e não conseguiu finalizar para o gol, mas o que antecedeu a jogada, o drible e o jeito que ele conseguiu se desvencilhar da marcação me lembrou bastante aquele lance histórico da Champions League de 2015, se eu não me engano. Bom, e assim, depois dessa minha comparação absurda entre Diaby e Messi, a gente chega ao fim dessa edição do Chucrute FC. Muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, Simone, pelos comentários e pelas análises, e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.